Bom, meu nome é Renato Pinheiro da Silva e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, cujo título é Contaminação e Remediação. Nesse trabalho é dado um foco em contaminação decorrente de radionuclídeos de origem natural, mas é claro que a gente pode ter contaminação tanto decorrente de radionuclídeos de origem natural quanto de origem artificial. O ser humano usa elementos radioativos e faz processamento físico e químico de materiais contendo radioatividade natural há muito tempo. Mas no início não haviam normas, regulamentos, nem mesmo controle regulatório. Foi somente a partir de 1977 que o mundo começou a desenvolver regulamentações das atividades envolvendo elementos de radioatividade natural, NOR. Várias indústrias convencionais não nucleares usam matérias-primas com pequenas concentrações de radionuclídeos naturais. O problema é que no processamento, esses radionuclídeos podem se concentrar nos produtos, subprodutos ou nos resíduos. São exemplos as indústrias de mineração e processamento de monazita, fosfato, carvão, petróleo e gás, e outras. Essas indústrias encontram-se dispersas em todo o território nacional. Em termos ambientais, um grande problema acontece quando os radionuclídeos se concentram nos resíduos. Estes podem se acumular em grandes volumes, ocupando grandes áreas, bacias de rejeito, pilhas de estéreis, etc., que eventualmente poderão ser abandonadas ao final das operações. Um exemplo é a indústria de fosfato, que gera grandes quantidades de fosfogesso como resíduo. A contaminação também pode atingir áreas menores, como no caso da usina da Usan, que eram indústrias ligadas à monazita, em São Paulo, cujas áreas inclusive já foram remediadas, ou áreas ainda muito menores, como casas ou cômodos, como aconteceu na Suíça devido ao uso do rádio pela indústria de relógios. Remediação ambiental tem por objetivo reduzir a exposição humana à radiação proveniente de áreas contaminadas, devolvendo essas áreas, assim como os recursos hídricos, para o público de forma segura. Várias ações com foco nos radionuclídeos podem ser tomadas para reduzir a exposição, redução das quantidades desses no ambiente, reduzir a mobilidade, alterar as vias de exposição. As ações de remediação devem sempre produzir benefícios suficientes para compensar os prejuízos associados ao processo, inclusive os prejuízos na forma de riscos à radiação. Os cenários de exposição identificados na caracterização de um local vão indicar as principais vias de exposição e possíveis indivíduos críticos. A escolha dos cenários de exposição adequados para uma avaliação de risco radiológico nem sempre é simples. Uma abordagem para esse processo pode ser tentar incluir todos os cenários de exposição possíveis na avaliação. A avaliação detalhada deve considerar as características atuais do local, o contaminante, assim como os possíveis usos futuros do local, que, dependendo da vocação, pode ser recreativo, agrícola, industrial ou residencial. Deve considerar o efeito do tempo na evolução natural da área e as possíveis mudanças futuras nos cenários de exposição. A remediação não implica na eliminação de todos os vestígios de substâncias radioativas. O processo pode não levar necessariamente à restauração das condições anteriores. Os métodos vão desde a remoção pura e simples do solo ao uso de artifícios, visando conter os radionuclídeos numa área e diminuir sua mobilidade no ambiente. A escolha do processo a ser implementado pode ter enormes implicações radiológicas e financeiras, principalmente quando se considera o volume de rejeito radioativo que pode ser gerado e a destinação do mesmo. É necessário encontrar um equilíbrio entre o nível de proteção ambiental que se deseja e os recursos financeiros finitos disponíveis para a remediação. Para a escolha do método mais adequado é necessário saber qual ou quais radionuclídeos e em qual forma química e física para avaliar sua mobilidade no ambiente, estimar o volume de solo contaminado e, com base nos cenários de reutilização de área, deve-se estimar as concentrações residuais de radionuclídeos que podem permanecer no solo. As opções de remediação precisam ser avaliadas e confrontadas com os custos. A análise de custo-benefício é uma etapa crucial. A análise do custo-benefício apresenta inúmeras dificuldades, a começar pela grande incerteza na avaliação do custo. Considerações. A remediação não implica na eliminação de todos os vestígios de substâncias radioativas. Vai desde a remoção pura e simples do solo ao uso de artifícios para diminuir a mobilidade do contaminante no ambiente. Sempre deve-se ter em mente os aspectos financeiros. A gente termina aqui. Obrigado a todos pela atenção.